Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos territórios mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais complicados da experiência humana: os relacionamentos. Pense bem, não existe nada na vida que nos traga alegrias tão intensas, tão profundas, e, ao mesmo tempo, não existe nada que seja fonte de dores tão agudas. É um paradoxo que todo mundo vive, sem exceção. E é exatamente nesse ponto que a obra de Timothy Lane e Paul David Tripp, Relacionamentos, uma bagunça que vale a pena, entra como uma verdadeira bússola. A proposta deles é radical. Eles dizem o seguinte: relacionamentos não são um problema que a gente precisa resolver como uma equação matemática. Pelo contrário, eles são, por natureza, uma bagunça que vale a pena. É nesse terreno, por vezes caótico e lamacento, que o verdadeiro crescimento acontece. Então, o nosso objetivo aqui nesta análise é justamente desvendar esse mapa, tanto teológico quanto prático que eles nos oferecem. A ideia é que a gente possa aprender a navegar por essa bagunça inevitável da vida, não com cinismo ou desespero, mas com uma esperança real, uma esperança robusta e uma graça que pode nos surpreender. Então prepare-se, porque vamos reexaminar muita coisa que talvez a gente ache que já sabe sobre se relacionar. E para a gente não se perder nesse caminho, nós temos um roteiro bem claro. Primeiro, a gente vai explorar o dilema universal dos relacionamentos, algo que todo mundo sente na pele. Depois, vamos analisar uma tensão fundamental que sempre nos puxa para dois lados: o isolamento para nos proteger e a imersão, a busca por conexão. A partir daí, com um problema bem definido, a gente vai fundo para encontrar a raiz dele, que a Bíblia chama de pecado. E só então, com o diagnóstico feito, é que a gente começa a construir a solução. Primeiro, entendendo qual é a agenda de Deus para nós nisso tudo. Depois, estabelecendo os fundamentos sólidos de identidade e adoração. E por fim, vamos trazer tudo isso para a prática, falando sobre o poder transformador das palavras. É um caminho lógico, que vai do problema à solução, para a gente entender por que, no final das contas, essa bagunça toda realmente vale a pena. Então vamos lá. Nossa primeira sessão, o dilema universal dos relacionamentos. Pense por um instante na sua vida. Lembre-se do último desentendimento sério que você teve com alguém, aquele sentimento amargo ou a frustração. Agora pense também na última vez em que se sentiu profundamente compreendido e apoiado por outra pessoa. A verdade é que todos nós vivemos ao mesmo tempo nesses dois mundos. Um é o mundo da dor, da acusação, dos mal-entendidos. O outro é o mundo da alegria, do encorajamento, da conexão. Lane e Tripp começam o livro de forma genial, nos fazendo ouvir duas conversas que mostram perfeitamente essa realidade bipolar que a gente vive todos os dias. Perceba o contraste gritante entre essas duas realidades. De um lado, a gente tem a dor do conflito. Sabe como é? Acusações que parecem flechas, muros de defesa que a gente levanta em segundos, aquela sensação horrível de que a outra pessoa simplesmente não consegue ou não quer entender o nosso lado. Do outro lado, a gente tem a alegria da conexão, uma gratidão que transborda, um elogio que nos valida, a certeza de que não estamos sozinhos nas nossas lutas. E o ponto mais importante aqui é o seguinte: muitas vezes, essas duas conversas acontecem dentro do mesmo relacionamento, às vezes no mesmo dia. Os autores usam um exemplo de uma moça chamada Elise. Ela vive a dor cortante da traição quando o namorado dela, Kurt, depois de um longo relacionamento, termina tudo por um e-mail, frio, impessoal. É um golpe que a joga num poço de dor e confusão. Mas, ao mesmo tempo, nesse período sombrio, ela é sustentada pela alegria da conexão com as amigas dela, Amanda e Marta. Elas oferecem amor prático, ouvidos atentos, apoio constante. A vida da Elise, assim como a nossa, é essa tapeçaria complexa, tecida com fios de alegria e de tristeza, moldada para o bem e para o mal pelas pessoas com quem a gente se conecta. E isso nos joga diante de uma pergunta que não quer calar: como é que a gente navega por essa realidade tão complexa? Como entender essa dinâmica de dor e alegria sem cair em um dos dois extremos, que são igualmente perigosos? De um lado, o cinismo, que nos faz pensar: ninguém é confiável, o melhor é me fechar e não esperar nada de ninguém. Do outro lado, a ingenuidade, que nos faz acreditar que relacionamentos deveriam ser sempre fáceis, um mar de rosa sem conflitos. A sabedoria do mundo, com suas milhares de dicas, fórmulas e técnicas, geralmente falha aqui. Ela nos oferece estratégias de comunicação, testes de personalidade, linguagens do amor. E veja bem, essas ferramentas podem até ser úteis, mas o problema é a promessa que elas fazem. A de que podemos consertar nossos relacionamentos sem que a gente precise mudar por dentro, no nosso nível mais fundamental. É uma promessa vazia. O escritor C.S. Lewis, com aquela sua percepção brilhante, disse que o nosso problema não é que nossos desejos são fortes demais, mas sim que eles são fracos demais.
A gente se contenta com migalhas, como uma paz superficial ou a simples ausência de brigas, quando Deus está nos oferecendo um banquete de transformação profunda e intimidade verdadeira. A gente busca um conserto rápido para a bagunça, quando o plano de Deus é usar a própria bagunça para nos refazer a sua imagem. Para nos proteger tanto do cinismo quanto da ingenuidade, Lane e Tripp nos oferecem o que eles chamam de uma lente bíblica. É como colocar um novo par de óculos para enxergar a realidade, e essa lente é composta por 8 fatos fundamentais. Vamos olhar para cada um deles. Primeiro, o fato da criação. Nós fomos feitos para nos conectar. Lá em Gênesis 2, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Isso não é uma preferência, é parte do nosso design, porque fomos criados à imagem de um Deus que é, Ele mesmo, uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, o fato da queda. Todos os relacionamentos são difíceis. Em Gênesis 3, logo após o pecado, o que a gente vê? Vergonha, acusação, conflito entre Adão e Eva. A dificuldade, portanto, não é um acidente, é a norma em um mundo quebrado. Terceiro, a realidade da idolatria. Nós somos tentados a fazer dos relacionamentos o fim em vez do meio. Eles deveriam ser como setas apontando para Deus, mas nós os transformamos no destino final, exigindo deles uma satisfação que só Deus pode dar. E isso nos leva ao quarto fato, a suficiência de Cristo. Não existem segredos ou técnicas mágicas. Nenhuma estratégia humana pode consertar um coração que faz ídolos. Só a obra de Cristo pode. Quinto, uma dose de realismo. Em algum momento, todo mundo vai se perguntar se o esforço todo vale a pena. O cansaço e a decepção são parte da jornada, o que nos leva ao sexto fato, que é transformador, o da santificação. Deus usa relacionamentos bagunçados para o seu propósito redentor. A dificuldade não é um erro no plano, ela é a principal ferramenta de Deus para nos moldar à imagem de Jesus. Sétimo, o milagre da graça comum. O simples fato de que os relacionamentos funcionam, mesmo que só um pouquinho, já é um sinal da graça de Deus. Se a gente parar para pensar no nosso egoísmo, é um milagre que a gente consiga amar, perdoar e se conectar. E por último, o oitavo fato, a certeza da redenção. A Bíblia oferece esperança real através de Cristo. Ele viveu o abandono total na cruz para que a gente pudesse viver a reconciliação com Deus e uns com os outros. Com essa lente de 8 facetas, a bagunça começa a fazer um sentido completamente novo e redentor. Ao final desta primeira sessão, a gente percebe que o dilema universal não é um defeito de fabricação, mas uma característica da vida num mundo que está entre a perfeição da criação e a realidade da queda. Essa tensão entre alegria e dor é o palco onde Deus nos chama a deixar de lado as soluções humanas e a adotar a perspectiva dele. Esses 8 fatos bíblicos não são teoria, são a base sólida para uma abordagem totalmente nova que nos prepara para o que a gente vai ver agora, a dinâmica interna que nos move o tempo todo. E isso nos leva direto para a nossa segunda sessão, onde a gente vai analisar a fundo a tensão que governa a dinâmica de todos os nossos relacionamentos. Lane e Tripp identificam 2 forças magnéticas que estão sempre nos puxando em direções opostas. De um lado, a gente tem o isolamento. É aquele instinto de autopreservação, de construir muros, de se fechar para não se machucar de novo. Do outro lado, a gente tem a imersão. É o sonho de uma conexão profunda, de uma intimidade total, de ser plenamente conhecido e amado. Todas as nossas reações e decisões nos relacionamentos, quer a gente perceba ou não, estão nos movendo em algum ponto dessa linha entre o isolamento e a imersão. Imagina um pêndulo. Esse slide ajuda a gente a visualizar essa dinâmica. Quando a gente se machuca, quando um conflito ou uma decepção nos atinge, o pêndulo da nossa alma corre para um extremo, o isolamento. A gente busca a segurança do nosso castelo interior, levanta a ponte e jura, nunca mais vou ser tão vulnerável assim. É uma reação para se proteger. Só que com o tempo, o silêncio desse castelo começa a doer. A solidão se torna ensurdecedora. E por quê? Porque, como a gente já viu, fomos criados para a comunidade. Então essa necessidade de conexão nos puxa de volta. E o pêndulo balança com tudo para o outro extremo, a imersão. A gente busca intimidade, baixa as defesas, anseia por um abraço. Esse movimento pendular, essa dança sem fim entre o medo da dor e o desejo de pertencer, é uma constante na nossa vida. E segundo Lane Tripp, quando essa dança não é guiada pela graça e pela sabedoria de Deus, ela acaba criando 3 tipos de relacionamentos problemáticos. Vamos olhar com calma para esses 3 perfis, porque é quase certo que a gente vai se reconhecer em algum deles. Primeiro, a relação frustrada. Nesse cenário, uma pessoa está buscando imersão. Ela quer mais proximidade, mais conversa, mais tempo junto. A outra, por sua vez, está buscando isolamento. Precisa de espaço, de silêncio, de independência. O resultado? Um ciclo de frustração sem fim. A pessoa que busca a imersão se sente sempre rejeitada, não amada, como se estivesse implorando por afeto. E a que busca o isolamento se sente sufocada, controlada, invadida. É a receita perfeita para o ressentimento. Em segundo lugar, a gente tem a relação emaranhada. Aqui as 2 pessoas buscam a imersão total, absoluta. Elas querem ser tudo uma para a outra. Parece o ideal romântico, né? Mas é uma armadilha.
As expectativas se tornam tão altas que nenhum ser humano consegue alcançar. Qualquer falha vira uma tragédia. O relacionamento se torna exaustivo porque uma pessoa foi colocada no lugar que só Deus deveria ocupar. E por fim, a relação isolada. Nesse caso, as duas pessoas, talvez por causa de feridas do passado, se movem na direção do isolamento. A conversa é sempre superficial, a vulnerabilidade é evitada a todo custo, o resultado é um relacionamento que parece estável, mas é vazio, parece seguro, mas é profundamente decepcionante, porque nega a nossa necessidade de sermos conhecidos de verdade. Mas por que essa tensão existe? A resposta não é só psicológica, ela é teológica. Esse versículo de Gênesis é a chave de tudo. A nossa necessidade de comunidade não é uma preferência, está gravada no nosso DNA espiritual. Nós fomos feitos à imagem de um Deus que é, em sua essência, uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade vive em uma eterna e perfeita relação de amor e serviço mútuo. É a comunidade perfeita. Por isso que a oração de Jesus em João 17 é tão impressionante. Ele pede ao Pai que nós sejamos um, como nós somos um. Ele nos convida a participar do tipo de unidade que ele mesmo vive com o Pai e o Espírito. Então, fugir do relacionamento, isolamento, ou transformar um relacionamento em um Deus, imersão, são na verdade duas formas de distorcer o que significa ser imagem de Deus. Nessa segunda sessão, a gente entendeu que a dinâmica entre isolamento e imersão é onde nossas inseguranças e desejos mais profundos aparecem. Os três perfis problemáticos nos mostram que, sem a perspectiva de Deus, a gente acaba fazendo dos relacionamentos ou pouca coisa, caindo na superficialidade, ou tudo, caindo na idolatria. A solução não é achar um equilíbrio sozinho, mas ancorar nossa necessidade de comunidade na natureza de Deus que nos criou para a conexão. Bom, agora que a gente já entendeu o dilema e a tensão, precisamos ir mais fundo no diagnóstico. Afinal, por que os relacionamentos são tão bagunçados? A terceira sessão nos leva à raiz do problema, uma palavra que ninguém gosta de ouvir, mas que é indispensável: o pecado. O apóstolo Tiago, na sua carta, faz a pergunta mais direta possível: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? A nossa resposta natural, quase um reflexo, é apontar o dedo para o outro e dizer: vem de você, do seu egoísmo, da sua teimosia. A gente sempre localiza o problema na fora, mas o diagnóstico da Bíblia é radicalmente diferente. Ele nos obriga a virar o espelho para nós mesmos. O problema não está, em primeiro lugar, no outro, mas dentro do nosso próprio coração. E Lenny Tripp define o pecado de uma forma muito prática. É o ato de colocar o eu no centro do universo, no trono que pertence só a Deus. E este slide detalha, de forma brilhante, as 6 maneiras como esse eu no trono se manifesta. Vamos analisar essa tabela juntos porque ela é um diagnóstico poderoso. Olha a primeira linha, o egocentrismo. O desejo aqui é a atenção, o medo é a rejeição. O resultado, as pessoas ao redor se sentem usadas, como se fossem plateia para o show do egocêntrico. Pense naquele amigo que só fala de si. Segunda linha, o autogoverno. O desejo é estar no controle, que tudo seja feito do meu jeito. O medo é estar errado. O resultado, os outros se sentem manipulados, coagidos, sem espaço. É o chefe que quer controlar cada detalhe. Terceira linha, a autossuficiência. O desejo é ser totalmente independente, o medo é precisar de alguém. O resultado, as pessoas se sentem ignoradas, como se não fossem importantes. É aquela pessoa que se orgulha de nunca pedir ajuda. Quarta, a autojustiça. O desejo é se sentir moralmente superior. O medo é ser visto como culpado. O resultado, os outros se sentem sempre julgados, condenados. É a pessoa que vive apontando o erro dos outros. Quinta, a autossatisfação. O desejo é o prazer pessoal acima de tudo. O medo é qualquer coisa que atrapalhe esse prazer. O resultado, as pessoas viram objetos, meios para um fim egoísta. E por último, o autodidatismo. O desejo é sempre ensinar, nunca aprender. O medo é ser corrigido. O resultado, as pessoas se sentem desrespeitadas. A grande sacada aqui é que todas essas manifestações são, no fundo, formas de idolatria. Idolatria do eu. E quando o eu está no trono, as outras pessoas viram ou obstáculos ou ferramentas para os nossos desejos. Elas deixam de ser pessoas e viram coisas. Chegando aqui, surge uma pergunta muito justa e muito real. E quando eu sou a vítima de verdade? A Bíblia não é ingênua, ela reconhece essa realidade. Sim, muitas vezes nós somos alvo do pecado dos outros. Ser vítima é uma experiência real e dolorosa, mas a Escritura nos chama para uma responsabilidade radical, não pela ofensa que sofremos, mas pela nossa resposta a ela. Ser alvo do pecado nos tenta a pecar de volta. Quando alguém nos fere, somos tentados à amargura, que é ficar repassando o erro do outro na nossa mente, num tribunal onde a gente é juiz e júri. Somos tentados à fofoca, que é contar o erro do outro para todo mundo, buscando aliados para a nossa dor. Somos tentados à vingança, que é querer que a pessoa pague pelo que fez. E somos tentados à raiva, que é jogar o erro na cara da pessoa com agressividade.
O profeta Miqueias, no capítulo 6, nos dá o antídoto: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Mesmo quando somos a parte ofendida, o nosso chamado é para uma resposta que quebre o ciclo do pecado e não que o alimente com mais pecado. O diagnóstico dessa sessão é profundo e, vamos ser sinceros, desconfortável. A raiz da bagunça não está nas circunstâncias ou nos outros, mas na guerra que acontece dentro de cada coração. As 6 manifestações do eu no trono nos mostram como o pecado nos vira para dentro, transformando relacionamentos em campos de batalha. Reconhecer isso é o primeiro passo, doloroso mas indispensável, no caminho da cura. Depois desse diagnóstico difícil, mas necessário, a gente começa a virar o jogo. A gente sai da análise do problema e começa a construir a solução. E esta 4ª sessão nos apresenta uma mudança de perspectiva gigantesca: a agenda de Deus para nós. Pense um pouco, qual é a nossa agenda para os relacionamentos? Geralmente a gente busca conforto, felicidade, apoio, bem-estar. Não são coisas ruins, mas segundo Lane e Tripp, na agenda de Deus, elas são secundárias. A agenda principal de Deus para os nossos relacionamentos é algo muito maior: a nossa conformidade à imagem de Cristo. Em outras palavras, Deus usa a bagunça dos relacionamentos, os atritos, as decepções, os conflitos, como sua principal ferramenta para a nossa santificação, que é o processo de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. A felicidade é um resultado, não o objetivo. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, nos dá um roteiro claro dessa agenda de Deus. Ele começa pedindo para vivermos de modo digno do chamado. E como é essa vida? Ela se manifesta em qualidades que são o exato oposto daquelas manifestações do eu no trono. Primeiro, humildade e mansidão. Humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. É a capacidade de ver o nosso próprio erro antes de apontar o do outro. Mansidão é força sob controle, é usar nosso poder para construir, não para esmagar. Segundo, paciência e suporte mútuo em amor. Paciência é dar espaço para o outro errar e crescer. Suportar em amor é carregar o fardo das imperfeições do outro, assim como Cristo carrega as nossas. E aqui vem o ponto-chave. Paulo nos chama a fazer todo o esforço para manter a unidade do Espírito. Pense no que isso significa. Não somos nós que criamos a unidade. Ela já é um presente, um fato que Cristo conquistou na cruz. O nosso trabalho não é fabricar algo que não existe, mas proteger esse presente, zelar por ele, defendendo do nosso próprio egoísmo. Mas a agenda de Deus tem um paradoxo maravilhoso. Unidade não significa uniformidade. Paulo continua em Efésios 4, explicando que Cristo deu dons diferentes a cada um de nós. Deus, na sua sabedoria, nos cerca de propósito com pessoas que são diferentes da gente. Pessoas com personalidades, dons, histórias e ritmos diferentes. E por quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós vemos as diferenças como motivo de irritação. Deus as vê como oportunidade de crescimento. A pessoa impaciente precisa conviver com a pessoa lenta para aprender a paciência. A pessoa teórica precisa da pessoa prática para se tornar completa. As dificuldades relacionais que a gente tenta evitar a todo custo são, na verdade, os instrumentos de Deus, o ferro afiando o ferro de Provérbios para a nossa maturidade. A bagunça não é um obstáculo ao plano de Deus. A bagunça é o plano de Deus para nos refinar. Em resumo, a 4ª sessão nos convida a trocar a nossa agenda pequena de felicidade pessoal pela agenda grandiosa de Deus para a formação do nosso caráter. Ele não está focado no nosso conforto, mas na nossa conformidade com Cristo. Ele usa as tensões e os conflitos que tanto nos frustram como o ambiente perfeito para cultivar em nós as virtudes de Jesus. Com a agenda de Deus em mente, a nossa 5ª sessão foca em como podemos, na prática, construir relacionamentos sólidos. Não adianta só tentar ser mais paciente ou mais humilde na força de vontade. Isso seria só moralismo e a gente ia se esgotar. A mudança precisa ser mais profunda, na fundação da nossa alma. E Lane e Tripp argumentam que relacionamentos saudáveis são construídos sobre 2 colunas fundamentais: identidade e adoração. O nosso erro mais comum e mais destrutivo é buscar essas 2 coisas na horizontal, ou seja, nas outras pessoas, quando elas só podem ser encontradas de forma segura e estável na vertical, no nosso relacionamento com Deus. Vamos falar da primeira coluna, identidade. Todo mundo tem uma necessidade profunda de saber quem é, de ter um senso de valor. O perigo mortal é quando a gente tenta tirar a nossa identidade de outra pessoa. Quando a gente faz isso, estamos pedindo a um ser humano falho que seja o nosso Messias pessoal. A gente exige que o cônjuge, o amigo ou o filho nos dê um senso de valor e propósito que eles não têm como dar. Isso esmaga outra pessoa com um fardo impossível e nos condena a uma montanha-russa emocional, onde a nossa autoestima sobe e desce com cada elogio ou crítica que a gente recebe.
A identidade vertical, por outro lado, é encontrar quem a gente é naquilo que Deus diz sobre nós em Cristo. Em Cristo nós já somos amados, aceitos, perdoados. Quando essa verdade sai da nossa cabeça e desce para o nosso coração, algo incrível acontece. A gente é liberto. Liberto para finalmente amar as pessoas, em vez de precisar delas para nos sentirmos alguém. A segunda coluna fundamental é a adoração. O que o seu coração mais valoriza? Aquilo que captura sua lealdade é o que você adora. Lenny e Tripp explicam que só quando a gente adora a Deus na vertical é que podemos amar as pessoas na horizontal de forma genuína. Isso acontece de 3 formas práticas. Primeiro, a gente adora a Deus como nosso Criador. Isso significa olhar para outra pessoa com todas as suas manias e diferenças e ver a sabedoria de Deus na criação dela. Em vez de se irritar com as diferenças, a gente as celebra. Segundo, a gente adora a Deus como soberano. Isso significa honrar a história de vida que Deus escreveu para aquela pessoa. As experiências que a moldaram não foram acidentes. Respeitar essa história é respeitar o Deus que a escreveu. E terceiro, e talvez o mais importante, a gente adora a Deus como nosso Salvador. Isso nos lembra de uma verdade que nos humilha e nos liberta. Eu sou um pecador me relacionando com outro pecador, e nós dois precisamos da graça de um Salvador todos os dias. Essa perspectiva gera paciência e compaixão, em vez de julgamento. Esses 2 fundamentos, identidade e adoração, mudam o jogo. Eles nos tiram da areia movediça de buscar vida nos outros e nos colocam sobre a rocha firme de quem somos em Cristo e de quem Deus é para nós. Com uma identidade segura e um coração que adora a Deus, a gente para de exigir que os outros sejam o que só Deus pode ser e fica finalmente livre para amá-los como eles são. E agora a gente chega na nossa última sessão, onde toda a teoria que a gente discutiu encontra a prática da forma mais concreta possível. Se a condição do nosso coração é a raiz do problema, a nossa comunicação é o fruto mais visível dessa raiz. As nossas palavras são o termômetro do nosso coração. O livro de Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso nos ensina uma verdade crucial que Lenny e Tripp destacam. As palavras nunca são neutras. Elas sempre carregam poder, ou para construir ou para destruir, para curar ou para ferir. E aqui, o próprio Jesus nos dá o diagnóstico final. Este slide mostra a fonte de todos os nossos problemas de comunicação. Não é, em primeiro lugar, uma questão de técnica ou de vocabulário. Nossos problemas com palavras são, no fundo, problemas do coração. Palavras ásperas, sarcasmo, fofoca, crítica, elas não surgem do nada. Elas são o transbordamento de um coração cheio de raiva, de medo, de orgulho. Por isso, a verdadeira mudança na nossa comunicação não começa com a tentativa de controlar a língua, mas com a rendição do coração a Deus. Quando o coração muda, a boca fala uma nova língua naturalmente. As nossas palavras podem ir em 2 direções opostas. De um lado, como a gente vê na coluna da esquerda, temos as palavras que matam, que Lenny e Tripp chamam de veneno. A crítica que ataca a pessoa, você é sempre tão desorganizado, a fofoca que destrói reputações, a mentira que corrói a confiança, o sarcasmo que humilha disfarçado de piada. Do outro lado, na coluna da direita, temos as palavras que dão vida, que são como fruto. O encorajamento que dá força, eu vejo quanto você está se esforçando e admiro isso. A verdade dita em amor, que busca restaurar, não condenar. O consolo que chora junto, o perdão que liberta. A escolha entre veneno e fruto é feita em cada conversa que a gente tem. Então, qual é o nosso chamado? Como a gente pode escolher palavras que dão vida? Paulo nos dá uma nova identidade para a nossa comunicação. Somos embaixadores de Cristo. Pense no que um embaixador faz. Ele não representa seus próprios interesses ou opiniões. Ele representa fielmente os interesses do rei que o enviou. E qual é o interesse principal do nosso rei, Jesus? A reconciliação, a graça, a paz. Isso redefine completamente o propósito de cada conversa. Não se trata mais de ganhar a discussão ou provar que estou certo. O objetivo passa a ser: como eu posso, nesta conversa, representar o Rei da Reconciliação no meio desta bagunça? Como posso usar minhas palavras para construir pontes em vez de muros? Ser um embaixador é entender que estamos aqui para representar os interesses de um reino de amor em um mundo de conflito. Nesta sessão final, a gente viu que nossas palavras são o termômetro do nosso coração. Elas têm poder de vida e de morte. A solução não é só mudar o que a gente diz, mas permitir que Deus mude o coração do qual a gente fala. Ao abraçar nosso chamado como embaixadores, nossas palavras deixam de ser armas para defender nosso pequeno reino e se tornam ferramentas para estender o reino de graça de Deus. E assim, a nossa jornada pela obra de Lenny e Tripp nos levou do reconhecimento da bagunça, passando pelo diagnóstico profundo do nosso coração, até a construção de uma nova forma de se relacionar.
Uma forma baseada não na nossa felicidade, mas na agenda de Deus, firmada na nossa identidade nele e expressa por palavras que trazem vida. A gente percorreu um caminho que nos desafiou a olhar para além do superficial, a mergulhar fundo nas motivações do coração e a encontrar esperança não na ausência de problemas, mas na presença de Deus, bem no meio deles. A gente termina com esta pergunta provocadora que resume a mudança radical de perspectiva que este estudo nos propõe. E se a bagunça, a dor, o conflito não forem sinais de que algo está errado? E se, na verdade, eles forem sinais de que Deus está exatamente onde deveria estar, trabalhando em nós, nos refinando, nos moldando à imagem de seu Filho, justamente através dessas dificuldades? A mensagem transformadora de Lenny Tripp não é que podemos eliminar a bagunça, mas que podemos encontrar beleza, propósito e, acima de tudo, a presença de Deus bem no meio dela. A bagunça não é um sinal de fracasso, ela é o local de trabalho da graça. E essa é uma verdade que faz com que toda a bagunça, de fato, vale a pena. Que a gente possa encontrar a graça para viver essa verdade. Até a próxima.